Alessandro Viana Vieira de Paula visitou o Paraná por primeira vez em 2001, proferindo palestra em Cambé. A convite da Federação Espírita do Paraná, iniciou sua efetiva participação no nosso movimento espírita a partir de 30 de setembro de 2012. Desde então, encontros, palestras, conferências, ele tem nos ofertado, presencial e virtualmente. Está conosco agora para essa entrevista, enquanto participa da 25ª Conferência Estadual Espírita. Então, Alessandro, uma satisfação enorme conversar com você. Obrigado, Adriana, com alegria que aqui estamos a convite da Federação Espírita do Paraná, participando dessa 25ª Conferência, com essa temática tão oportuna, rumo ao novo mundo. Eu achei tão bonito esse tema, dá uma amplitude a mais à transição planetária, que trata da transição e um pouco a mais do ponto de vista da doutrina. Então, parabenizo a Federativa, é com alegria que aqui estamos, então, para responder algumas indagações em torno das lições abençoadas da veneranda doutrina. Então vamos lá. Você, meu amigo, tem se dedicado de forma particular ao estudo da Revista Espírita, enfatizando a sua grande importância. A pergunta é: o conteúdo da Revista Espírita deve nos merecer o mesmo valor conferido ao Pentateuco Espírita, tendo em vista que esse é produto do ensino universal dos Espíritos, e aquela traduz as considerações, as reflexões do codificador, de acordo com a evolução do movimento espírita e do próprio pensamento espírita? Naturalmente, Adriano, que a obra do Pentateuco de Kardec, as chamadas 5 obras da codificação, elas têm prioridade. Elas são o alicerce, a base, foram revisadas pela espiritualidade superior. E quando nós buscamos a própria Revista Espírita, de novembro de 64, o próprio codificador nos lembrou que a revista era um complemento e o desenvolvimento das suas obras doutrinárias. Então veja que ele próprio deixou as obras da codificação em primeiro plano. E a Revista Espírita, a meu ver, em grau de importância, vem logo a seguir das obras do Pentateuco. Mas o que eu gosto de enfatizar é que com essa resposta nós não queremos aqui diminuir ou tirar o valor da Revista Espírita. Eu ousaria acrescentar uma palavra na resposta de Kardec. Quando ele fala um complemento, eu diria um complemento indispensável, obrigatório para quem gosta de estudar e quer conhecer a doutrina espírita a fundo. Quando nós nos referimos à Revista Espírita, muitas vezes se diz assim: ela foi o laboratório do Pentateuco, onde as ideias foram trabalhadas, o critério da universalidade dos ensinos. Está correto, mas o que eu gostaria de acrescentar é que a Revista Espírita não foi apenas um laboratório das ideias centrais da doutrina espírita. Como laboratório, nós vamos encontrar na revista muitas ideias e temas que Kardec trabalhou em primeira mão na Revista Espírita. Ele escrevia um texto, publicava, aguardava a reação dos espíritas, do movimento espírita, comunicações espirituais que vinham da Sociedade de Paris e de outras casas espíritas espalhadas pelo mundo. Era uma forma dele aferir aquela informação, a qualidade, a correção daquela informação, e muitas dessas informações depois foram comparecer nas obras fundamentais. Por exemplo, a 5ª obra da codificação, a Gênese, foi a obra mais trabalhada na Revista Espírita. Mas não foi apenas laboratório. Era isso que eu gostaria de deixar claro, para poder mostrar àqueles que nos acompanham, aos internautas, que possam perceber o valor desta obra de Kardec. Que o professor Herculano Pires, que teve uma colaboração numa das traduções, chamava Página de Ouro da Revista Espírita. Além de laboratório, ali nós vamos encontrar a alma do codificador, o lado moral de Kardec. Quantas lições nós vamos tirar dali vendo Kardec caridoso, Kardec
humilde, Kardec, paciente. Então, ali as virtudes do codificador, que muitas vezes não conseguimos notar nas obras fundamentais, porque eram textos técnicos, conceituais, trabalhados, ali nós vamos ver mais Kardec, que vivenciou muitas situações desafiadoras, e vemos qual era a postura do codificador, sempre fiel a Jesus, sempre fiel ao bem. Na revista, nós vamos encontrar a história do movimento espírita nascente, as lutas, os desafios, os pioneiros do espiritismo, na revista, as comunicações espirituais que acabam compondo também a revista. A revista de janeiro de 1858 a abril de 1869, quando se manteve sob a responsabilidade do nobre codificador, são aproximadamente 1.500 artigos. Destes 1.500 artigos e textos, podemos dizer que 25% são comunicações espirituais. 300 a 400 comunicações espirituais notáveis, extraordinárias. Algumas eram o próprio laboratório que nós citamos no início, mas outras tantas não eram laboratório, eram os espíritos também se utilizando da revista, outra característica dela, reforço doutrinário. Porque muitos temas que já não necessitavam mais passar por um laboratório, por uma avaliação, que faziam parte dos pontos fundamentais da doutrina espírita, foram muito bem estudados por Kardec e pelos espíritos em algumas comunicações. Vamos dar um exemplo. Obsessão. Quantos casos extraordinários na revista espírita. Textos de Kardec, casos reais, que chegavam ao seu conhecimento, ele colocava na revista, explorava, falava da obsessão, como se libertar da obsessão. Podemos pegar um outro tema, reencarnação. Era um tema que já compunha os pontos fundamentais, mas para facilitar o nosso aprendizado, o nosso entendimento, ir além no conteúdo, na revista espírita nós vamos encontrar excelentes textos tratando da reencarnação, para ampliar o nosso aprendizado. Os discursos de Kardec, 12 discursos de Kardec, são pérolas da revista espírita, onde vemos ele falando ao movimento espírita, falando da doutrina, trazendo conceitos, relembrando outros conceitos, são insubstituíveis. Os boletins da Sociedade de Paris, que ele publicou durante 20 meses na revista, trazendo um pouco o resumo das atas administrativas que tinham, mas ali nós vamos encontrar desafios da Sociedade de Paris, orientações dos espíritos, e Kardec manteve durante 20 meses na revista espírita. Então vejo aqui em poucas palavras, a grandiosidade da revista espírita. Claro, repito, as obras da codificação, as 5 obras básicas, estão acima em termos de hierarquia doutrinária, mas isso não nos dá o direito de desqualificar ou menosprezar a revista espírita, que, repito, o próprio Kardec nos apresentou como complemento de suas obras doutrinárias. Muito obrigado. Alessandro, se falamos em ensino universal dos espíritos, podemos ter ideia do número de médiuns que serviram a Kardec para a elaboração da codificação espírita e como ele os descobria? Vamos me utilizar novamente, Adriano, peço aqui Vênia, para usar a revista espírita. No mês de março, no ano de 1864, Kardec faz uma referência muito oportuna para termos uma amplitude do contato que ele mantinha com as casas espíritas da época, com os médiuns da época, muitos que acabaram colaborando para a codificação espírita. Ele cita o número 1000 centros espíritas sérios. Naturalmente que o centro espírita daquela época não tem a mesma configuração, a mesma complexidade das casas espíritas de hoje, que aumentaram em tarefa, evangelização, mocidade, etc. Mas é um número interessante. Um companheiro espírita, recentemente, fez um trabalho interessante, que ele foi pesquisar essas referências que Kardec fazia destas sociedades espíritas que ele mantinha contato, e chegou ao número de, esses 1000 centros estão espalhados por aproximadamente 37 países naquela época e 268 localidades. E em algumas localidades havia mais de uma casa espírita, por isso Kardec citara o número de 1000. Então, para nós,
ficaria muito difícil trazer um número exato. Quantos médiuns Kardec se utilizou para toda a codificação? Nós sabemos de alguns médiuns que se destacaram, isso está registrado. Mais recentemente, o movimento espírita começou a ter acesso a documentos, cartas, textos originais da época, que estão sendo agora divulgados, o original, francês, traduzido para a língua portuguesa. Alguns confrades espíritas estão estudando isso e tem surgido muita coisa boa para a gente entender. Um livro que eu gostaria de indicar, Espíritos sob Investigação, do companheiro Carlos Sete, ele faz, a meu ver, um trabalho muito sério. E ele ali vai fazer esse trabalho de pesquisa. Inclusive, ele vai pesquisar os médiuns que participaram da codificação. E ele ali faz um quadro comparativo, onde ele nos traz 38 médiuns que participaram das 5 obras da codificação. Pode ter havido mais? Com certeza, nesse laboratório que nós comentamos, de outras localidades que às vezes não foram identificados, sim. Por isso que eu disse da impossibilidade de número exato. Então ele traz ali, e o interessante é que ele vai estudar um pouco a vida desses médiuns, onde nasceu, aonde morreu, trabalho, idade, e mais além, porque você me pergunta dos médiuns, mas também é interessante conhecer, às vezes, a vida de alguns espíritos que colaboraram na codificação. Não aqueles espíritos que a história registrou, que são almas missionárias, como Santo Agostinho, por exemplo, São Vicente de Paulo, mas alguns espíritos que colaboraram na codificação tiveram, às vezes até conviveram um pouco tempo com Kardec e desencarnaram. Eram da Sociedade de Paris, depois vieram trazer algumas comunicações que de alguma forma ajudaram na codificação. Então ele também pesquisa um pouco da vida desses espíritos. Na obra O Céu e o Inferno, a segunda parte, temos ali muitos espíritos que trouxeram relatos, testemunhos muito importantes para o entendimento da codificação. Então esta obra eu indico de forma que nós temos aí dezenas de médiuns que colaboraram com a codificação. Saber de onde vieram exatamente, muitos ali de Paris, da Sociedade de Paris, outros vinham ali das sociedades que Kardec mantinha contato, as mais famosas, Lyon, Bordeaux, Bruxelas, mas assim nós vamos tendo pelo menos uma noção dessas figuras importantes que merecem a nossa gratidão, que trabalharam, colaboraram para a codificação naqueles primeiros tempos da doutrina espírita. Ok. Com respeito às sempre citadas Irmãs Baudin, a senhorita Jafé, tem surgido documentos que apontam que não seriam adolescentes quando serviram a codificação, mas teriam 27 e 29 anos. E a senhorita Jafé entre 27 e 34 anos. Seria importante que tais dados fossem divulgados, passando a constituir parte da história do movimento espírita? Com certeza. Vem um pouco ao encontro da resposta que demos à questão anterior. A própria revista vai nos permitindo este contato com esse movimento espírita inicial. Naturalmente que o espiritismo tem um compromisso com a verdade, de forma que, se for necessário corrigir informações, claro que faremos. Aliás, o próprio codificador nos deu exemplos nesse sentido. Poucas vezes na revista, quando ele próprio precisou retificar uma opinião pessoal que ele teve, ele retificava a questão possessão, que durante um certo tempo ele rejeitava, rechaçava, e depois, após o caso Júlia, da Revista Espírita, ele retificou e passa a aceitar. Então, a doutrina espírita, portanto nós espíritas, temos que ter esse compromisso com a verdade, com a ética, de forma que, se documentos novos, autênticos, de onde não se levanta nenhuma suspeita de veracidade, estão surgindo e demonstrando para nós esses dados que você nos apresenta, claro que sim. A obra citada, Espíritos sob Investigação, o autor também vai abordar essa questão, trazendo o nome, seria a Caroline e Pelagie Baudin. Depois fala das idades, cita a data de nascimento, onde nasceram. Então ele foi fazer esse estudo da vida dos médiuns, trazendo datas corretas, que não eram meninas, eram já moças, em torno dos seus 28, 30 anos de idade, mas deram a sua contribuição. A idade aí talvez seja
menos relevante se comparada com a grandeza da codificação espírita. E o próprio Allan Kardec, em outubro de 62, na revista, ele destaca a importância desses registros que vão trazer para nós agora no hoje a memória dos pioneiros do Espiritismo. Ele fala disso, isso é história. E ele já naquele momento falava da importância desses registros dos pioneiros do Espiritismo. Então, se informações chegam corrigindo nomes, datas de nascimentos e quaisquer outros equívocos que tenhamos, a obra traz até algumas correções sobre os trabalhos de Allan Kardec, antes de ser Kardec, enquanto professor Hippolyte, a obra Espíritos sobre Investigação, ele traz essa primeira fase, professor Hippolyte, e vai pesquisar documentos, nome da mãe, nome do pai. Então, se documentos estão surgindo autênticos, trazendo dados e retificando algumas coisas, nós aceitamos em compromisso com a verdade, que é o que nós aprendemos com Jesus. Isso mesmo. Vamos entrar agora num outro tema aqui que sempre chama muita atenção, desperta muita curiosidade de todos nós. No item 283 de O Livro dos Médiuns, os espíritos afirmam que depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Considerando essa informação, como entender o relato de tantos espíritos a respeito da existência de animais no mundo espiritual? Memórias de um suicida, Nosso Lar, Memórias do Padre Germano, são alguns exemplos. Próprias obras de Manuel Filomeno de Miranda também cita mastins, né? Cães que acompanham os espíritos nas tarefas nas regiões inferiores. Como entender isso? Novamente, a Revista Espírita vai nos trazer informações para a gente entender essa questão que você nos apresenta. Esse dado, essa frase de O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar algo equivalente na Revista Espírita de julho de 1861, quando Kardec fala das visões do Senhor O, onde este senhor teria visto, espiritualmente, um animal e um menino. E Kardec ali começa a desenvolver esta ideia e colocar uma certa dúvida sobre a existência de princípios espirituais dos animais na erraticidade, já que em O Livro dos Espíritos também já se falava dessa reencarnação imediata desses princípios espirituais. Um ponto que eu gostaria de destacar. Quando nós estudamos a Revista Espírita cronologicamente, para entender a evolução de algumas ideias que lá tem, e aqui é uma impressão pessoal. Eu notei que no começo, alguns assuntos que eram acessórios começaram a comprometer o que seria o essencial da doutrina. Eu vou dar animais. No começo da Revista Espírita, 58, 59, 60, muitas comunicações sobre animais. O Espírito Charlie, principalmente, trazia muitas informações sobre os animais. Outro ponto, muitas comunicações sobre a vida em outros mundos, descrevendo mundos superiores à Terra, Vênus, etc. E isso aguçava muita curiosidade. Muitas cartas vinham mais curiosas, buscando um pouco de ensinamento, mas que isso acabava ocupando tempo. Kardec, na sua percepção incomparável, ele notou que esses assuntos deveriam ser cuidados com mais profundidade em outros tempos. Porque naquele momento o trabalho dele, codificador, era trabalhar as bases, os princípios fundamentais. Até porque, a partir desses princípios fundamentais é que nós poderíamos começar a entender melhor, vamos dizer, os assuntos acessórios, mas que são importantes. E Kardec pega a Revista Espírita 62, esses assuntos começam meio que ficam mais ocasionais e alguns nem voltam mais a aparecer na Revista Espírita. O Livro dos Médiuns, a edição definitiva, é de 1861. Mas aqui merece um dado importante. Na Revista Espírita de maio de 65,
Kardec recebe uma carta de uma família onde descreve que eles tinham um cão de estimação. O cão morreu. E a família começou a escutar o barulho do cão, o latido do cão. E o Kardec deu credibilidade a essa informação. E daí ele próprio, nessa edição da revista, nesse texto, ele vai chegar à conclusão de que esse tema dos animais merece mais cuidado e mais atenção, que nós deixaremos que o tempo, através da universalidade dos ensinos, venham trazer novas informações. Ou seja, neste momento, não há necessidade de tempo para cuidar disso. Vamos aguardar a universalidade dos ensinos. Então veja que Kardec deixou uma porta aberta para que novas informações viessem, inclusive nesse tema em questão. Então, nós vamos perceber que esses relatos que você citou, desses nobres espíritos, através de médiuns extraordinários, são verdadeiros. Nós sabemos que, regra geral, há um reencarne quase que imediato desses princípios espirituais, mas há exceção. Alguns espíritos ou princípios espirituais de animais são aproveitados em tarefas no mundo espiritual, onde ali prosseguem o seu progresso. E na citada revista de 65, o próprio codificador já deixa uma janela aberta para que essas informações viessem no futuro. Portanto, perfeitamente conciliáveis. Por isso, nós voltamos aqui, Revista Espírita, complemento das obras doutrinárias. Então, nesse tema em particular, vejamos a utilidade de entender e conhecer esse texto, para ver que Kardec não tinha colocado um ponto final. Aliás, em muitos pontos da doutrina, ele fala, o Espiritismo está aberto. Novos temas, conceitos surgirão para serem incorporados, mas estabeleceu os critérios, para que não é qualquer coisa fosse incorporada à doutrina espírita, integrasse o Espiritismo. Aí ele traz o bom senso, a fidelidade aos princípios da doutrina espírita e a citada universalidade dos ensinos. Alessandro, poderia nos dizer se participa de trabalho mediúnico em sua casa espírita e qual o papel que nele exerce? Uma pergunta bem oportuna, Adriano, porque recentemente, há 2 meses, nós retomamos nosso compromisso com o trabalho mediúnico. Retomamos porque há mais de 15 anos nós tínhamos a participação na reunião mediúnica e depois por questões profissionais e próprias tarefas diferenciadas da casa espírita que nós fomos assumindo, não nos sobrava tempo para a retomada, mas o anseio, o desejo de poder voltar ao trabalho mediúnico. Então, há 2 meses nós retomamos, estamos participando de um grupo mediúnico e eu não sou médium ostensivo, a minha mediunidade é a psicofonia consciente, então eu tenho muita facilidade de fazer o registro da presença espiritual, as sensações que o espírito traz, seus fluidos pessoais, e consigo captar as ideias e transmitir para o dialogador, para o trabalho da reunião mediúnica. E é tão gratificante a tarefa mediúnica. Allan Kardec, na revista de março de 58, ele vai cuidar da utilidade de certas evocações particulares, onde ali ele vai tratar desse assunto de quanto nós aprendemos nesse intercâmbio espiritual. Certamente muitos dos que nos ouvem trabalham há muito mais tempo em reunião mediúnica, têm histórias maravilhosas. E quando nós paramos aqui para pensar, o quanto aprendemos. Mesmo quando estamos ali dialogando, cuidando, acolhendo um espírito em sofrimento, que aprendizado. Aprendizado nas 2 vias, intelectual e moral. Intelectual porque normalmente o espírito em sofrimento traz detalhes do que o fez sofrer, o porquê que ele está sofrendo, o grau do seu drama. E aquilo é um alerta para nós, para que nós, aqui na Terra, enquanto encarnados, estejamos vigilantes. Como dizia Jesus, vigilância e oração, para que não possamos incorrer nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Então é uma advertência, é um ensinamento muito importante. Muitas vezes aparecem, infelizmente, até alguns confrades espíritas, que não estão tão bem no mundo espiritual. Às vezes foram até trabalhadores da própria casa e, utilizando-se do grupo mediúnico, trazem notícias e às vezes falam, olha, não utilizei bem o tempo, podia ter estudado mais,
E aquilo é alerta para nós. O que tenho feito do tempo? Será que eu não estou indo para a mesma via? Estou aproveitando as oportunidades? Então, cada espírito em sofrimento que traz o seu drama, nós temos que estar ali atento. O próprio médium, porque primeiro é para ele. O médium tem que aprender que a lição do espírito, a história do espírito, serve também para ele médium e para todos os componentes da reunião mediúnica. No campo do sentimento, porque quantas vezes nos sensibilizamos com a dor do espírito, narrando o seu drama, suicida, praticaram suicídio na última reencarnação, dramas, estão lá com as suas dores na alma, e aquilo nos sensibiliza. Alguém que nós não conhecemos normalmente, narra o seu drama, nos sensibiliza, e nós ficamos ali. Existem os médiuns de suporte que estão orando, vibrando. O próprio médium que está recebendo a comunicação se sensibiliza e movimenta o sentimento na direção daquele espírito. Quando estamos recebendo um espírito jamais instruído, equilibrado, moralizado, quantas lições. Eu também aqui, em síntese, poderia dizer que são duas formas de aprendizado. Primeiro, pelo conteúdo da mensagem. Às vezes os espíritos superiores, os espíritos mais conscientes trazem orientações doutrinárias, orientações para o grupo, muitas vezes até orientações para a casa espírita, se necessário. Então nós vamos ouvindo, recebendo ou lendo através da psicografia essas lições abençoadas que são também orientações oportunas para nós. Mas não é só isso. Eu acho muito interessante que já tive a experiência, e muitos têm, quando nós estamos recebendo, estamos sendo um instrumento de um espírito mais equilibrado, além de trazer a mensagem, nós conseguimos naquele momento sentir a vibração daquele espírito. É uma vibração tão agradável, não é nossa, é uma vibração agradável, uma vibração elevada, uma paz de espírito, e a gente quer sentir aquilo para sempre. Falar, se eu pudesse ficar com esta vibração, com esta paz, né, é uma energia que nos traz tranquilidade, é uma energia que nos conecta com o divino, é algo tão bom, e aí o espírito se afasta, e nós voltamos às nossas vibrações pessoais, de falar, eu queria aquilo, que saudade, volta, mas é um incentivo para nós, para que possamos fazer o trabalho de evolução, de evangelização, de aprendizado, para que a gente possa também ir construindo esta vibração melhorada. Porque um dia nós vamos ter aquela vibração também. Um dia essa paz, esta serenidade será mais permanente em nós, nós oscilamos. Mas quando temos este contato mediúnico com esses espíritos mais elevados, é uma forma deles fazerem nós experimentarmos um pouco como é ter uma boa vibração. E a gente fala, eu quero. E a gente se esforça para construir isto ao longo da nossa reencarnação. Então, reunião mediúnica é realmente uma bênção para quem pode desenvolver a mediunidade, trabalhar e aprender tudo isso que nós estamos aqui comentando. É uma oportunidade abençoada que deve ser exercida com muita seriedade, com muita responsabilidade, e a mediunidade educada à luz do Evangelho, à luz da doutrina. Muito obrigado. Vamos nos encaminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, mas desejamos agora migrar para uma questão do Evangelho. Na terceira aparição de Jesus, após a sua morte, na beira do Tiberíades, os discípulos estão pescando, veem um homem na praia, mas não o reconhecem. Qual seria o motivo de não o reconhecerem, considerando que o conheciam tão bem, tendo convivido com ele quase 3 anos? Teria algum significado especial para nós esse episódio? As passagens do Evangelho, Adriano, muitas vezes trazem muitas lições. É muito comum vermos confrades espíritas apresentando sentidos morais e espirituais diferenciados. Essa passagem em particular me chama muito a atenção, porque vejam, eles estavam trabalhando. O labor natural, né? O instinto de sobrevivência, a necessidade de trabalhar para sobreviver. E nós vivemos hoje esses tempos de correria da vida moderna, onde nós estamos muito presos a essa rotina e a esta visão de trabalho que é só sustento, é só salário. Então nós temos uma visão muito limitada de trabalho. E quando nós entramos neste ritmo
da correria da vida moderna, as distrações da vida moderna, cuidar só de sobrevivência, o ter, o conquistar, o trabalhar para ter destaque, projeção, bens, o que acontece? Nós nos distanciamos de Jesus. Nós não o reconhecemos, nesse sentido figurado, simbólico da lição que você nos apresenta. Claro que Jesus os reconhecia. Jesus diz no Evangelho, estarei convosco até o final dos tempos. Jesus os reconhecia, mas eles não, porque estavam ali naquela tarefa habitual, rotineira, automática do trabalho, ali em especial na pesca. Então alerta, porque é uma passagem do Evangelho que vem muito ao encontro das nossas necessidades atuais. Quantas criaturas humanas aí mergulhadas apenas nesse ritmo materialista da vida, sem se preocupar com espiritualidade, sem se preocupar com vivência cristã, sem se preocupar com tarefas religiosas, sem se preocupar com caridade, com socorrer o próximo. Então vou levando essa vida no automático. Existem, mas não vivem. Certa feita eu li uma frase que diz que existir é diferente de viver. Existir é um fenômeno biológico. Só existe. Transita para lá e acolá, nós diríamos no piloto automático, atendendo aos instintos primários apenas. Viver é diferente. Viver, a pessoa começa a ter consciência do que é a vida, esta dádiva de Deus, o sentido da existência. Daí Jesus ter nos dito, venho para que tenhais vida, vida em abundância. Que vida ele falava? Com essa qualidade do sentimento, de espiritualidade. Recentemente eu vi o nosso querido Divaldo fazer uma afirmação numa de suas falas pela internet, onde ele estimou mais ou menos 80% das pessoas vivem aqui na Terra em consciência de sono. É um número alarmante. 80% estão nesta atividade rotineira, distraídos, sem essa possibilidade, essa conexão com o divino, essa conexão com Cristo, fazer essas percepções espirituais, caminhar na via pública e olhar a presença de Deus na natureza, numa praça, no animal, numa criança. Há pessoas que transitam nesse símbolo da lição e não conseguem fazer estas pausas. O homem velho, as velhas inclinações são muito fortes dentro de nós. Lição semelhante quando Jesus visita em Betânia os irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Marta fica lá correndo, com os afazeres domésticos, e Jesus lá sentado falando, Maria ouvindo, e Marta pede para Jesus a demoestar a irmã. Ele fala, não, acaba demoestando ela, calma um pouco, deixa os afazeres domésticos, venha cá, sua irmã está cuidando do que é importante, venha cá sentar, ouvir. É um ensinamento semelhante. Então são momentos de revermos as nossas posturas. Temos que trabalhar para a sobrevivência, para o salário, mas não podemos cuidar do espírito, do verdadeiro sentido da vida. Daí Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Amigo, queremos te agradecer, mas também deixamos à disposição alguma mensagem final, alguma consideração que você queira fazer. Adriano, esse tema da conferência, parabenizo novamente a Federação. Rumo ao Novo Mundo. E é um título que nos traz muitas reflexões. Para nós do movimento espírita, primeiro, a gratidão a Deus de podermos ter acesso a essas lições abençoadas e entendermos este momento especial da Terra, que progride para ser um mundo regenerado. Então, da nossa parte, jamais perder a esperança, o idealismo, a alegria de viver, a alegria de servir, entendendo que a providência divina está sempre presente. Vemos pelas obras mais recentes, a quadrilogia do Divaldo, do Filomeno de Miranda, agora a obra nova Mundo Regenerado de Joana, é uma bênção poder entender o que está acontecendo com a Terra neste momento, seja aqui na dimensão física e principalmente na dimensão espiritual, com esses trabalhadores do Cristo, trabalhando intensamente para a melhoria do planeta. E conscientes de todas essas informações, possamos perceber que nós somos protagonistas também. Não cruzemos os braços diante deste rumo ao mundo novo. Que os benfeitores, que o Cristo, possam contar conosco. Ainda que sejamos uma modesta luz, mas que possamos trabalhar, entender e assumir as nossas tarefas, as nossas responsabilidades,
a fim de que possamos somar neste momento, para que possamos ter logo mais este mundo regenerado que todos nós almejamos. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Alessandro, e esperamos nos reencontrar na 26ª Conferência Estadual Espírita. Muito obrigado. Vai ser uma alegria, uma honra.